Olá para você. Pessoal, bem, não é segredo para ninguém, pelo menos para você que acompanha aí o debate teológico adventista na internet, que está havendo um embate muito claro entre alguns influencers da Igreja Adventista, os defensores da igreja Adventista e alguns críticos da teologia adventista. Embate teológico contra a teologia adventista é sempre isso, não é novidade nenhuma. Os membros do CACP e outros pastores por aí. Mas agora surgiu aí um canal que acho que está causando um certo incômodo, canal Para Que Possamos, um rapaz chamado Rodrigo Custódio. E esses influencers, eles tentaram o máximo possível ignorar, mas a coisa tomou um certo ponto que eles resolveram começar a rebater as críticas desse canal Para Que Possamos. E de parte a parte, há bons argumentos de ambos os lados, mas também há péssimos argumentos de ambos os lados. Então a gente vai aqui começar a fazer uma série de reações, principalmente em reação em relação aos vídeos postados em resposta ao canal Para Que Possamos e outros críticos da teologia adventista. Então os influencers estão reagindo aos vídeos do Para Que Possamos e nós vamos começar então a reagir aos vídeos dos influencers adventistas para ver até que ponto eles têm razão e em que ponto eles não têm razão. A gente vai tentar aqui fazer uma análise o mais imparcial possível. Então vamos começar aqui. Esse vídeo que nós vamos reagir agora é um vídeo sobre um questionamento que sempre houve contra a Igreja Adventista, de que a Igreja Adventista não segue o princípio protestante do Sola Escritura. Então vamos lá. Tá tranquilo. Então diz assim, ó, a Bíblia, e somente a Bíblia, não é o credo dos adventistas do sétimo dia. É a Bíblia e algo mais. É a Bíblia e os escritos da Ellen White. Isso é uma acusação antiga. Né? Ken Wright foi um grande aí, acusador, era adventista, se virou contra a igreja. E hoje o que nós vemos na internet é apenas as pessoas requentando acusações antigas, né? E usando o marketing aí para poder criar mais polêmica. Né? Então, Veja, não é o caso de requentar acusações antigas. Se é um problema teológico e algumas pessoas querem debater sobre teologia adventista, isso sempre vai ser uma pedra no sapato do adventismo. É questão de requentar como se fosse algo que já tivesse sido superado. Não é o caso. Nossos documentos oficiais, nós falamos aqui, nós cremos, né? Nós cremos que a Bíblia é a nossa única regra de fé, né? Não os escritos de Ellen White. A Bíblia, ela autoriza os escritos de Ellen White, né? Então é uma falácia tremenda e é tão chato escutar isso. Perceba o ponto aqui que está sendo dito. Então, está se afirmando categoricamente que a Bíblia é a única regra de fé da teologia adventista, da igreja adventista, que não há outra fonte de autoridade para fé e prática. Tipo de coisa, né? A gente fala, poxa, mas por que fazer isso? Por quê? Vamos discutir teologia, né? E as pessoas ficam inventando coisas que não existem. Então, nisso cremos, página 276 é bem claro em dizer, né? O que mais? O Espírito de Profecia é a Bíblia. Os escritos de Ellen White não constituem substituto para a Bíblia. Então, nós estamos dentro do solo da Escritura. Veja, não é essa a acusação. Ninguém está acusando a igreja adventista de substituir a Bíblia pelos escritos de Ellen White. A acusação é que a igreja adventista usa tanto a Bíblia quanto os escritos de Ellen White como fonte de autoridade. Né? As pessoas querem tirar a gente, mas é o que a gente crê, não adianta, né? Não podemos ser colocados não pode ser colocados no mesmo nível, é verdade. As escrituras sagradas ocupam posição única, posição único padrão pelo qual os seus escritos, né, ou quaisquer outros, devem ser julgados e o qual devem estar subordinados. Esse material oficial da igreja, outro material publicado pelas. Aqui é importante fazer uma ressalva. Está escrito aí, né? Documentos oficiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso não é mentira, mas qualquer ofício, documento, papel assinado, um papel timbrado assinado, por quem tem a procuração, por quem tem poderes, né? Um pastor, um presidente de associação, é um documento oficial da igreja. Mas nem sempre esse documento oficial da igreja vai ser a posição oficial da igreja sobre um determinado assunto. Porque sempre, a posição, qualquer tipo de posição oficial da igreja, como um todo, a igreja mundial adventista, só pode ser dito a respeito disso quando isso é votado em Assembleia Geral, nas reuniões da Associação Geral. Então, não pode um autor aqui escrever um livro, ele é publicado pela Casa Publicadora Brasileira, não, isso aqui é a posição oficial da Igreja Adventista. Não é. Quando alguém falar assim, isso aqui é posição oficial da Igreja Adventista, isso necessariamente tem que ser votado em Assembleia Geral. Por exemplo, o livro Nisto Cremos, o livro não foi votado, mas as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista foram votadas. O livro é um comentário a estas crenças, né, uma interpretação destas crenças. Então, as crenças são posições oficiais, as interpretações não necessariamente. CPB, um livro muito bom. Não consideramos que Ellen White uma adição ao cano das Sagradas Escrituras. Não julguemos de aplicação universal. Isso aqui é interessante. Tem até um vídeo no canal que eu fiz sobre Ellen White e os adventistas, né?
como é a Bíblia. A Bíblia é universal, né? Mas particularmente se destina à igreja adventista do sétimo dia. Não os consideramos no mesmo sentido das escrituras, que permanecem como um padrão único e exclusivo pelo qual todos os demais escritos devem ser julgados. Perceba aqui, ó, o grande problema da teologia adventista é querer estar sempre com os pés em duas canoas. Quer ter uma inspiração profética, uma fonte de autoridade profética, mas não quer ser taxado pelos outros protestantes como não protestantes. Então tem que ter sempre esse jogo de cintura, é assim, mas não é bem assim. Por exemplo, não consideramos os escritos de Ellen White como uma adição ao cânon sagrado das escrituras. Se ela não é uma adição ao cânon, qual é a natureza desses escritos? E aqui no ponto 2, ela vai dando uma pista pra gente. Não julgamos como de aplicação universal. Ou seja, não é para todo mundo, não é para todos os lugares e não é para todos os tempos. Porque qual que é a separação que eles fazem aqui? Eles vão dizer, olha, tem um cânon sagrado das escrituras, e se Deus resolveu preservar esse cânon, colocar determinado texto, livro em um cânon, significa que esse texto, ele é universal. Ele serve para todos os lugares, ele é universal no tempo e no espaço. Ele serve para todos os lugares, para todos os tempos. Então eles vão colocar Ellen White como uma profetisa não canônica. É uma realidade que existem ou existiram profetas não canônicos. É uma realidade. A Bíblia fala de profetas não canônicos. Natan, enfim, vários profetas não canônicos. O que você diferencia esse ministério profético canônico e não canônico é justamente isso. O que Deus colocou no cânon das Escrituras, pela inspiração e iluminação do Espírito Santo colocou no cânon das Escrituras, entende-se que tem aplicação universal no tempo e no espaço, para todas as épocas e para todos os lugares. O profeta não canônico, ele não é universal, como ele colocou aqui. Ele não é universal. Então, ele não serve para todos os tempos e não serve para todos os lugares. Ele tem uma atuação ilimitada. A igreja adventista faz isso com os livros de Ellen White, porque veja, quando se encerra o ministério de um profeta canônico, ele deixa de ser profeta. Ou quando ele abandona, quando Deus fala não é mais profeta, ou quando ele morre. Por que os escritos de Ellen White continuam sendo fonte de autoridade profética, sendo que o seu ministério profético já foi, ela não é mais profetiza. Ela foi profetiza. Então, essa é a grande contradição, esse é um grande problema do adventismo, da teologia adventista, quando vai colocar Ellen White como profetisa não canônica, sendo que todos os outros profetas não canônicos, o seu ministério já passou. E agora, o que se tem é a Bíblia. Então, eu não entro aqui no mérito se Ellen White é uma profetisa falsa ou verdadeira. A questão é, a própria igreja adventista assume que ela é não canônica. Como não canônica, assim como todos os outros profetas não canônicos, o seu ministério se encerra, a sua autoridade profética se encerra no fim do seu ministério. Ou pela perda do ministério, ou pela sua morte. Vamos continuar. Mesmo sentido das escrituras, que permanecem como um padrão único e exclusivo pelo qual todos os demais escritos devem ser julgados. Né? O livro que o Michel se apresentou, depois será sorteado, os escritos da Ellen White, a quem consideramos como tendo o dom de profecia, são de Deus. Os próprios escritos fornecem a melhor prova de sua origem divina. Todavia, não afirmamos que esses escritos, embora inspirados, nós queremos que for o mesmo Espírito, né? O Espírito, devam ser considerados uma segunda Bíblia ou um acréscimo a ela. Né? Isso ficou bem claro. A teologia adventista não acha que Ellen White é uma segunda Bíblia. Então a gente tem que trabalhar aqui com a verdade. Mas a igreja adventista vê Ellen White fonte de autoridade profética. Isso não pode ser negado. Então, o Ellen White, sobre os seus testemunhos, o que ela mesmo disse. Então vamos deixar ela falar sobre o que ela pensa sobre os seus escritos. Os testemunhos não... É muito pouco relevante o que Ellen White diz nesse debate aqui, nessa discussão. É muito pouco relevante o que Ellen White diz sobre os seus próprios escritos. Não é essa a questão. A relevância aqui é o que a igreja adventista faz com seus escritos. Essa é a questão. Estão destinados a comunicar nova luz. Olha que impressionante, né? E sim a imprimir fortemente na mente as verdades da inspiração que já foram reveladas. Né? Não se trata de escavar verdades adicionais. Os testemunhos não têm por fim diminuir o valor da palavra de Deus, e sim exaltá-la e atrair para elas as mentes, para que a bela singeleza da verdade possa impressionar a todos. Então, a ideia é... Aqui, novamente, ela diz isso, e parece aqui que é bem ponderada, nesse texto pelo menos. Mas o que a igreja adventista faz com seus escritos? Por exemplo, e aqui o exemplo é extremamente clichê, mas é conhecido. Então não tem como fugir dele. Por exemplo, tomar café, a bebida mais famosa do mundo, mais universal do mundo.
Então está dizendo aqui, ó, os escritos não estão destinados a comunicar uma nova luz. Não é de só as escrituras. É só para chamar a atenção às escrituras, ok? Aí daí Ellen White diz, olha, quem tomar essa infusão dessa planta aqui, chamada café, está em pecado. Está em pecado. Então, nesse raciocínio, a gente tem que encontrar isso de alguma forma na Bíblia. Nós não encontramos. Então a igreja adventista vê Ellen White com essa autoridade profética, né? Ela fala da parte de Deus, e se ela diz que tomar café é pecado, então consideramos que tomar café é pecado, porque reconhecem nela essa autoridade profética. E importante, extra-bíblica. Exaltar a Bíblia, exaltar a sua palavra. Eu fico pensando assim, se muitos não consideram ela inspirada, né, Ellen White inspirada, mas considerem, por favor, ela, né, como uma teóloga que exalta a Bíblia, né? E as pessoas tratam de alguma forma atacar a imagem dela. Veja, não há problema nenhum em encarar Ellen White como uma teóloga, né, que escreveu muito bem, não há problema nenhum, escreveu sobre diversos assuntos. A questão aqui, novamente, tem que ficar no problema. A questão é, Ellen White é fonte de autoridade? É fonte de autoridade? Essa é a questão. Considerada como teóloga, não tem problema nenhum. E com isso desconstrói a inspiração e a teologia dela, né? Que mais? Aqui são os seus escritos, eu vou... Ah, tá, isso aqui é interessante. Olha que interessante que o Ron, aí o pastor Sérgio me ajuda na pronúncia aí. Graybill, é isso? Graybill, não sei. Um profeta pode argumentar teologicamente, pode oferecer reflexão devocional, olha só, e pode ministrar pastoralmente ao povo de Deus. Mas sua mensagem é geralmente mais perturbadora do que de um pastor, mais desafiadora do que um devocional de um escritor, mais emocionante do que uma formulação teológica e mais relevante do que uma exposição exegética. Olha só, é o que nós entendemos. Nós consideramos os escritos dela como relevantes, né, mais do que uma exposição exegética. Não tem problema achar os escritos de alguém relevante. Os presbiterianos, os calvinistas acharem os escritos de Calvino importantes, relevantes. Aqui a questão é fonte de autoridade. Essa é a questão. Conclusões. A Bíblia é a nossa única regra de fé doutrinária, não os escritos de Ellen White. Veja que novamente a afirmação categórica. A Bíblia é a nossa única regra de fé doutrinária e não os escritos de Ellen White. Parece que na prática isso não acaba acontecendo. A gente acabou de dar o exemplo aqui do café. Então, se você é um adventista, você não vai ter uma cafeteria, você não vai plantar café, porque há uma regra de prática colocada por Ellen White e você tem que seguir. Então, Ellen White é essa fonte autoritativa. A igreja crê nos dons espirituais e que foi manifestada em Ellen White. Não consideramos os escritos de Ellen White como uma adição ao cano sagrado da Escritura. É necessário interpretar seus escritos respeitando critérios sérios para melhor compreensão, assim como fazemos com a Bíblia, né? A hermenêutica também se faz necessário em seus escritos. Aqui é importante. Apesar de ser dito isso, você vai perceber claramente que Ellen White é uma espécie de chave hermenêutica para o adventismo. Então, eles vão dizer que não interpretam a Bíblia de acordo com Ellen White, eles vão dizer que interpretam Ellen White de acordo com a Bíblia, mas no fim das contas, eles vão para a Bíblia já para afirmar e com os filtros de Ellen White, né? Ellen White disse tal coisa sobre saúde, então vou lá procurar versos que supostamente digam sobre saúde para confirmar o que Ellen White disse. Então, esse trabalho hermenêutico influencia na hermenêutica bíblica da Igreja Adventista. Infelizmente, membros leigos e até pastores têm ensinado ou falado o que Ellen White nunca pretendeu dizer. E é verdade. Aí é a questão da minha culpa, né? Eu já ouvi muitas coisas que Ellen White nunca falou, né? É como o pastor Sérgio sempre estão nos testemunhos escondidos, mensagens secretas, né? Pessoas que querem provar alguma coisa e usam ela para tentar provar algo, né? Como adventistas do sétimo dia, acreditamos em tudo que a Bíblia ensina. Estaremos dispostos a apreciar os escritos de Ellen White e se apreciarmos tudo que Ellen White ensina, exaltaremos a palavra de Deus acima de todas as coisas. Está percebendo? Como tem um vínculo, né? Então eu encerro aqui dizendo... Novamente, essa justa posição. Olha, então, a gente crê na Bíblia, e aí a gente vai para Ellen White, e aí Ellen White manda a gente de volta para a Bíblia. O grande paradoxo de Ellen White é isso. Ela diz, olha, são as escrituras, gente, olhem para as escrituras. Ela realmente diz isso. Só que, ao invés de obedecer a esse conselho, então vamos às escrituras. Eles ficam nesse processo dialógico, dialogal entre escrituras e Ellen White. Olha, Ellen White disse isso, confirma as escrituras dizem isso e confirma Ellen White. E aí a teologia adventista vai sendo posturada nesse processo de vai e volta entre Bíblia e Ellen White.
que sim, nós cremos no sola escritura, e o fato de crer num profeta contemporâneo, isso para nós é um privilégio. E nós precisamos agora estudar, tentar entender esse dom profético que muitas vezes, quando se levantou ao longo da história, trouxe algumas complicações. Ele falou de profeta contemporâneo. Biblicamente, não há problema em crer num profeta contemporâneo, né? Porque a gente já falou, houver muitos profetas que não têm escritos na Bíblia. Não tem problema crer num profeta contemporâneo. O problema é que Ellen White já não é mais um profeta contemporâneo. Ellen White, o seu ministério já foi. E o que a gente tem hoje, né, como universal, é a Bíblia. Né? O profeta muitas vezes era rejeitado em seu tempo e depois aceito posteriormente. Então não seria diferente com Ellen White, né? Não, nenhum profeta não canônico foi aceito posteriormente. Não é essa a questão. Ele, lógico, tem profeta não canônico que enfrentou oposição, mas fez o seu trabalho. Não é essa a questão. Mas dizer, não, posteriormente, tantos anos depois, esse profeta foi aceito. Como que ele foi aceito? Se o ministério dele terminou e os escritos dele não estão no cano das escrituras. Então, não é o caso. Muito bom. Nossa, deixa eu acrescentar só uma coisinha aqui, meus 2 centavos aqui, mas não com relação diretamente ao pastor Adriano, que respondeu de forma precisa, graças a louvado seja Deus, mas eu acho que muitas vezes nós compreendemos, os críticos entendem errado, na verdade não é errado, mas dentro do conceito deles, do que é o sola escritura. O que, de fato, confunde o sola escritura com a ideia de que não pode haver absolutamente mais nada para que você não possa ler, ou você não possa ter. Algumas pessoas dizem, inclusive, que nós não precisamos ler, nós não precisamos. Eu acho que perdeu minha câmera aqui, acabou. Não sei se acabou minha bateria. Agora ficou bonito, Sérgio. Ficou bonito agora. Obrigado, eu fiquei lindo, né? Gatinho aí. Mas esse conceito de nudes escritura, ou totas escritura, né? Então. Deixa eu mudar aqui para a câmera do meu computador. Aqui. Vai ficar menos bonito aqui, mas tudo bem. Né? Vai ficar mais. Eu tive que mudar, acho que acabou a bateria do meu celular ali, se não me engano. Eu uso como câmera. Mas veja só, o grande problema é que só a escritura não significa que nós não possamos, de nenhuma maneira, ter... nós não temos outras fontes de autoridade. Esse aqui é um ponto importante. Só a escritura é exatamente isso. A Bíblia e a Bíblia somente como fonte de autoridade. É exatamente isso. Aí ele fala ali até, o pessoal tem uma compreensão, dizendo que a gente não pode ter acesso a outras pessoas, Não, você pode ter acesso a vários teólogos. É excelente isso. Ellen White pode ser estudado aí como uma teóloga e tal, mas só a escritura só quer dizer exclusivamente que a Bíblia é a única fonte de autoridade. Só a escritura nos fala principalmente de que a escritura é a nossa única fonte de autoridade, de quem deriva qualquer outra autoridade, inclusive a de Ellen White. Sim. A autoridade da senhora White, a autoridade dela é derivada, não é originária. Significa que assim, qualquer coisa... Olha que raciocínio perigoso. Né? Que a Bíblia é a única fonte de autoridade das quais derivam outras fontes de autoridade. Então, veja que raciocínio difícil e que raciocínio pode ser até perigoso. Então, Ellen White, ela é uma autoridade derivada das escrituras. Hein? Então, vamos aceitá-la. E aí aparece um apóstolo, um pastor, fala assim, não, a minha fonte na Bíblia não está escrito que tem mestre, tem pastor, que tem apóstolo, então eu sou um apóstolo. Então eu tenho autoridade sobre você tem que fazer o que eu mando. Veja que raciocínio perigoso você abrir esse princípio e dizer, olha, o princípio da sola escritura serve para todas as outras autoridades que não são a escritura, mas que de alguma forma alegadamente derivam das escrituras. Esse não é o princípio da sola escritura. Sola escritura é simples, gente. Só a escritura. A escritura é a única regra de fé e prática. Certo? É por isso que eu falo que o adventismo ele quer andar com os pés em duas canoas. Né? Em alguns aspectos, o adventismo é muito parecido com o catolicismo. Só que o catolicismo tem essa coragem de chegar aqui e falar, olha, a Bíblia não é a única fonte de autoridade. O magistério da igreja é fonte de autoridade. A tradição da igreja é fonte de autoridade. Não tem lugar nenhum escrito na Bíblia que a Bíblia é a única fonte. Não tem lugar nenhum escrito na Bíblia. Então o catolicismo vai chegar e vai falar isso. O adventismo vai tentar, ao mesmo tempo, estar com o pé na canoa protestante do sola escritura e, ao mesmo tempo, ter uma outra fonte de autoridade profética e vai querer conciliar essas duas coisas, não fazendo bem nenhuma coisa e nem outra. E algumas vezes as pessoas confundem, como se nós buscássemos em Ellen White autoridade para as nossas doutrinas, para os nossos questionamentos exegéticos. Ellen White, ela é a mensageira do Senhor, tá? A mensageira do Senhor, e ela não contrasta com o papel primordial, essencial e único das Escrituras. E eu digo único, não com aspas, mas com negrito, tudo em maiúsculo, etc. Porque o papel das Escrituras é único e Ellen White não confronta. Mas o sola escritura não preclude, não exclui a existência da ação divina em nos revelar algo
que está nas Escrituras, mas que precisa ser melhor compreendido no tempo em que nós vivemos. Isso não é contrário ao Sola Escritura. Na verdade, isso se baseia no Sola Escritura. Porque, e aí eu estava lendo aqui um texto maravilhoso chamado Princípios Básicos de Compreensão do que Ellen White disse, né, das compreensões de Ellen White, do texto de Ellen White. É novamente o problema do raciocínio. Ter uma outra fonte de autoridade está de acordo com o princípio que diz que a Bíblia é a única fonte de autoridade. Ela diz assim, tem um texto muito bonito que o pastor Adriano colocou, ele diz: eu recomendo a vocês, caro leitor, a palavra de Deus como a regra da nossa fé e prática. Pela palavra, nós seremos julgados. Nós seremos julgados. E o nós aqui inclui a nossa vida prática, porque a nossa regra de fé e prática são as Escrituras, e também inclui os próprios escritos de Ellen White. Eu tenho falado sempre, e algumas pessoas às vezes não estão... às vezes esquecem. É assim, nós, adventistas do sétimo dia, compreendemos que sempre que nós lemos um texto do Espírito de Profecia, um texto da Bíblia, nós interpretamos o texto de Ellen White baseado nas Escrituras, e não o contrário. Nós não forçamos o texto das Escrituras para algo da senhora White. Então, vamos supor que haja uma aparente contradição entre os textos. Já se parte do princípio de que se houver uma contradição entre Ellen White e as Escrituras, essa contradição é aparente, ela não existe. É você que está enxergando mal, ela é aparente, mas ela não existe, não há contradição. Das Escrituras e os textos de Ellen White. Como é que é o processo exegético adventista? Deve ser o processo exegético correto. Nós tomamos o texto da Ellen White, olhamos para o que ela está dizendo e como é que esse texto se encaixa no que a Bíblia diz e não encaixar o texto bíblico no que Ellen White diz. Por quê? Porque a nossa regra de fé e prática são as Escrituras. As Escrituras são suficientes para nos trazer o conhecimento da salvação. Apesar dessa afirmação ela não ser completamente verdadeira, mesmo essa afirmação é problemática, então eu vou pegar o texto de Ellen White e vou encaixar nas Escrituras. Eu vou fazer esse texto de Ellen White estar de acordo com as Escrituras. Apesar que o que acontece na prática, o caminho é inverso. Eu vou pegar as Escrituras e eu vou fazer as Escrituras concordarem com Ellen White. Mas mesmo esse raciocínio que foi colocado aqui, ele já é um raciocínio problemático. É sempre essa necessidade de amoldamento entre os dois textos. Ellen White é um guia para o Espírito de Profecia, e os escritos da senhora White nos levam para esse guia, para esse texto, que é a base da nossa fé. Nunca diretamente para a nossa fé. A nossa fé não está baseada no Espírito de Profecia. A nossa fé está baseada na Bíblia. Na Bíblia e tão somente na Bíblia. Antes, porém, deixa eu só dizer mais uma coisinha. Não é de estranhar que a Igreja de Deus seja cada vez mais criticada, perseguida nesses últimos dias. Apocalipse. Aí é que começa esse raciocínio adventista. Quando ele fala a Igreja de Deus, ele não está falando de todos aqueles que professam o nome de Jesus, de todos aqueles que foram batizados em nome de Jesus. Ele está falando aqui da Igreja Adventista. Vamos ouvir o que ele está falando da Igreja Adventista. Ele vai chamar a Igreja Adventista de a Igreja de Deus, não de uma Igreja de Deus, ou uma parte da Igreja de Deus. E aí esse raciocínio tem que se coadunar depois para a informação de que a Igreja Adventista não é exclusivista. Vamos lá. 12:17 diz que o dragão, Satanás, irou-se contra a mulher e foi fazer guerra. A mulher é a igreja ao longo da história, foi fazer guerra contra o restante, o remanescente. Daí vem o conceito, né? O restante da sua descendência. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus, da Bíblia, e tem o testemunho de Jesus, que o próprio Apocalipse 19:10 responde ser o espírito de profecia. Então esse povo que valoriza... Bom, vou entrar nessa parte aí. Ele não elabora essa questão do que é o remanescente, do que é guardar os mandamentos, do que é ter o testemunho de Jesus. Mas o importante aqui é saber que ele está falando aqui exclusivamente da Igreja Adventista. Vamos lá. Valoriza a palavra de Deus, né? E valoriza o dom profético, a lei de Deus, será sempre alvo da perseguição, da ira insana de Satanás. Isso é esperado. Então não se assuste. Vai ser assim até o fim. Permaneçamos firmes pelo que é certo, pelo que é bíblico, né, pelo que está na palavra de Deus. E sigamos pregando a mensagem de Deus, a volta de Jesus, ajudando a preparar uma geração para a breve volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, certo. Ele faz normalmente essa prática adventista de amoldar a sua instituição, colocar ela lá na profecia bíblica. Então ele não está falando de todos os cristãos. A profecia bíblica não fala de todos os cristãos. A profecia bíblica está falando da Igreja Adventista. Ele diz que o dragão está irado contra a Igreja Adventista. E é por isso que a gente vem recebendo críticas. Então se você tem alguma dúvida, se você criticar a teologia adventista, criticar a Igreja Adventista, falar, não concordo com isso, essa igreja está errada por isso, por isso, por isso. Segundo esse raciocínio, você está fazendo um trabalho de Satanás, do dragão, que está irado contra a Igreja Adventista e está perseguindo a Igreja Adventista. Então, se coloca nesse vitimismo de que somos perseguidos, mas assim, qualquer crítica surge esse raciocínio de perseguição. Eu fiquei me olhando primeiro, né? A ofensa que isso é aos verdadeiros perseguidos, aqueles que realmente são e foram perseguidos, e comparar isso com críticas, olha, estão criticando a sua teologia, e colocar isso como uma perseguição.
E segundo, é um gatinho na hora de receber uma crítica, não é só como nós estamos sendo perseguidos, mas na hora de falar que o domingo é a marca da besta, de falar do catolicismo romano, de falar do Papa, de falar do anticristo, na hora de fazer isso, são bem leões, assim, sabe? Então, eu acho curioso esse duplo pensar. Fala bastante, faz acusações graves, fala do domingo como marca da besta, de quem acha que tem que guardar o domingo, ou de quem não está guardando o sábado, fala sobre marca da besta, marca de Satanás, e a hora que recebe alguma crítica, mas é que a gente é a igreja de Deus, estamos sendo perseguidos. Eu acho muito curioso, para dizer o mínimo, sobre essa posição. Ô, Michel, só uma questão aqui pastoral, né? Aí eu de novo. Quando nós preenchemos a ficha batismal dos nossos candidatos ao batismo, tem uma perguntinha lá que a gente pergunta se a pessoa crê que o dom de profecia foi manifestado em Ellen White. Então, nós não estamos perguntando se a pessoa crê em Ellen White, na pessoa, mas que o dom profético prometido foi manifestado nela. E se a pessoa entende que no movimento dos últimos dias, Deus derramaria seu espírito, né, e haveria esse dom na igreja. E que foi manifestado em Ellen White. Se vai ser manifestado em outro, cabe a nós depois discutir e ver, analisar. Mas na ficha batismal, para quem está perguntando, né? Nós não estamos pedindo para a pessoa acreditar na Ellen White como enfim, é criado um espantalho aqui. Nós perguntamos, você crê no dom profético manifestado em Ellen White? Aí que novamente o duplo pensar adventista, mas até antes, veja, na ficha batismal para um batismo, que não foi inventado pela igreja adventista, quando a gente fala de batismo, nós estamos falando de batismo cristão. A igreja pergunta, você crê no ministério profético manifestado em Ellen White? Se está perguntando, obviamente, é como requisito. Então, o batismo instituído por Jesus passa por um filtro agora, em que para você ser batizado, você tem que dizer que você crê no ministério profético de Ellen White. E aqui voltou na questão do duplo pensar adventista. Olha, nós não estamos pedindo para você crer em Ellen White, nós estamos perguntando para você que se você crê que o dom profético foi manifestado em Ellen White, você não precisa crer em Ellen White, mas precisa crer que o dom profético foi manifestado em Ellen White. Se você crê que o dom profético foi manifestado em Ellen White e não crê, aí sim parece que há uma contradição, há um problema. Então, obviamente, fica muito claro aqui que a igreja adventista vê Ellen White como fonte de autoridade profética. Sim, então tá bom, beleza, é isso. Então as pessoas acabam criando caso, não é bem isso, né? Nós temos várias perguntas ali, eu estou acompanhando um pouco o chat ali também, várias perguntas relacionadas a Ellen White, para informar o pessoal, lembrar, né, pastor Michel, pastor Adriano, que nós vamos ter respostas para todas elas, mas no tema específico sobre o Espírito de Profecia. Então, várias questões que o pessoal está falando ali sobre Ellen White ter dito que os escravos não vão para o céu, né, e outras coisas, questão de luz maior, luz menor, etc. Aqui foi somente para vocês entenderem, porque nós falamos sobre o decreto dominical. E como falamos sobre o decreto dominical, as pessoas geralmente falam, isso é coisa de Ellen White. Eu acho interessante, eu estava lendo alguns críticos, claro, a gente não está aqui loucubrando, nós pegamos efetivamente, você que está nos acompanhando, nós fomos em vários sites de críticos, nós fomos em vários, vimos vários vídeos, né, e nós estamos trazendo os argumentos que foram apresentados ali. E é interessante que muitos dos argumentos falando contra o sábado, por exemplo, eles dizem assim, ao invés de começar, eu vi vários, ao invés de vamos analisar o sábado nas escrituras, invariavelmente eles começam dizendo assim, a igreja adventista do sétimo dia guarda o sábado por causa de Ellen White. A igreja adventista do sétimo dia... Eu acompanho os críticos e... eu acompanho os críticos e ninguém diz isso, que a igreja adventista guarda o sábado por causa de Ellen White. Essa questão dos espantalhos, que tanto reclamam dos espantalhos. Os críticos falam que a gente guarda o sábado por causa de Ellen White. Ninguém fala isso. No juiz investigativo por causa de Ellen White. A igreja adventista... Aí sim. A igreja adventista crê no juiz investigativo por causa de Ellen White. Tem um crítico que chegou ao ponto de dizer que a igreja adventista do sétimo dia tem suas doutrinas baseadas em Ellen White. Então, por isso nós trouxemos esse ponto específico. Mas aguardem, vai ser muito bom, porque críticos estão trazendo teorias mirabolantes e histórias que não são verdadeiras, que têm aparência de verdade, mas que são... Nós poderíamos utilizar aí o STF do Brasil para colocar no inquérito das fake news, ou nós estamos criando aqui o nosso próprio inquérito das fake news, e nós vão encontrar que a totalidade dessas críticas se baseiam em dois problemas, duas fontes. Criação de textos e recorte de textos. Ontem eu estava vendo gente, é uma coisa tão absurda, eu comentei com o pastor Michel, com o pessoal do nosso grupo, que a pessoa colocou um texto, e aí você vai ler a frase seguinte, não é nem a página seguinte, é a frase seguinte, Ellen White desconstrói o que a pessoa estava dizendo. Ela diz o contrário, mas a pessoa recortou aquela frase e colocou lá num vídeo que já atinge várias pessoas. Tomem muito, agora eu tomo pastoral, que o pastor Adriano sempre gosta. Tomem muito cuidado, o inimigo está ao redor de todos nós, querendo encontrar alguém para nos tragar. E muitos desses canais, muitos desses textos e críticos, nós oramos por eles,
porque sabemos que eles são pessoas por quem Cristo morreu também. Mas nós estamos nós ficamos pastoralmente entristecidos porque as pessoas não percebem que estão fazendo uma obra satânica. É isso. Novamente aqui, essa síndrome de vítima e de acusação. Se você está criticando a teologia adventista, a igreja adventista, você está fazendo uma obra satânica. Bem, pessoal, concluindo, parece que até aqui ficou bem claro pelo menos 3 pontos. Primeiro, a diferença entre um profeta canônico e um não canônico. O primeiro é de aplicação universal, no tempo e no espaço, ou seja, serve para todos os tempos, para todos os lugares. Já o profeta não canônico tem aplicação limitada no tempo, pois não foi da vontade de Deus adicionar a sua obra ao cânon das Escrituras. Sem entrar no mérito de falsa ou verdadeira, fica claro que Ellen White é supostamente uma profetisa não canônica, e que o seu ministério já está encerrado, assim como os demais profetas não canônicos. Segundo, ficou claro que a IASD não comunga com o princípio protestante do sola escritura, pois tem para si outra fonte de autoridade diversa da Bíblia. Terceiro, tem que ficar claro que crítica não é perseguição, muito menos a perseguição contra os santos narrada no Apocalipse. Um abraço para você, fique com Deus, e até mais.